Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos ver nesse vídeo a multiplicação e a divisão de radicais, tá ok? Vamos lá, então. Então, pessoal, quando nós vamos falar de multiplicação e divisão de radicais, antes de começar a falar deles, eu tenho que recordar a propriedade. Vocês se lembram que quando eu tinha um produto debaixo aqui do radical, eu poderia separar? Por exemplo, raiz quadrada de 7A é o mesmo que raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de A. Ou na divisão, raiz quadrada de A sobre 3. Raiz quadrada de A dividido por raiz quadrada de 3. A mesma maneira que eu escrevo isso aqui, eu posso escrever desse jeito também, ó. Raiz quadrada de A dividido por raiz quadrada de 3. É a mesma coisa. Nós vamos usar essas duas propriedades para multiplicar e dividir radicais. Então, se eu tenho um produto de duas raízes, do mesmo jeito que eu podia separar, eu posso juntar. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 é o mesmo que raiz quadrada de 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Outro exemplo, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 vezes 2. E aí eu faço a conta, 5 vezes 2, 10. Seguindo, às vezes acontece de aparecer um número fora do radical. Tá vendo? Um número dentro, um número fora. Um número dentro do radical, um número fora do radical. Como é que eu multiplico quando acontece isso? Muito simples. Quem está fora, multiplica quem está fora. Número que está fora do radical, ele multiplica o número que está fora do outro radical. Então, aqui vai ficar 3 vezes 5. E o radical? O número que está dentro do radical multiplica o número que está dentro do radical. 2 vezes 3. Repara, eu escrevi tudo o que eu falei, mas eu não preciso escrever tudo isso aqui, ó. Eu já posso ir direto para o resultado. Olha, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 3, 6. Reparem, os radicais têm o mesmo índice. Isso tudo que eu estou falando vale para radicais que têm o mesmo índice, ok? E se fosse uma divisão? A mesma coisa. Repete aqui o radical. Os dois números estão dentro do radical, então eu vou fazer a divisão. 30 dividido por 6. Quanto é 30 dividido por 6? 5. Então, raiz quadrada de 5, olha. Índice 2, índice 2, índice 2, índice 2. É uma divisão separada, eu posso fazer a divisão junta, ok? Na divisão, também pode acontecer de aparecer um número fora e o outro dentro. Se acontecer isso, do mesmo jeito que eu fazia na multiplicação, quem está fora vai dividir quem está fora. Quem está dentro do radical vai dividir quem está dentro do radical. E aí eu faço a conta, 6 dividido por 3, 2. 10 dividido por 5, 2. E esse aqui é o meu resultado final. Raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Coloco os dois no mesmo radical. 40 dividido por 5. Quanto é 40 dividido por 5? 8.
Parece que acabou, mas ainda não acabou. Porque esse número 8 aqui é um número que eu posso fatorar. Lembra da fatoração do 8? 8 é um 2 ao cubo. Só que como o meu índice aqui é 2, olha, eu vou escrever, ao invés de escrever 8, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 2. Por quê? Porque esse 2 ao quadrado aqui sai fora da raiz, ó, o 2 anula o radical. Então, saiu. E esse outro continua dentro do radical. Resultado final, 2 raiz quadrada de 2. Raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Então, no mesmo radical, eu vou fazer a divisão. 96 dividido por 2. Raiz cúbica, vou aqui do ladinho. Ó, tabuada do 2 perto do 9, 4. 4 vezes 2, 8. Continha de menos, baixo 6. Tabuada do 2 perto do 16, 8. 2 vezes 8, 16. Então, aqui, 96 dividido por 2 vai dar raiz cúbica de 48. Bom, esse 48 aqui é um número que eu preciso fatorar. Vou ali do lado e vou fatorar. Olha, é um número par. Dá por 2, metade de 48, 24, 2 de novo, 24 dividido por 2, 12, ainda por 2, 12 dividido por 2, 6, 6 dividido por 2, 3, 3 dividido por 3, 1. Fatorei o 48. No lugar de 48, eu vou escrever a forma fatorada dele, só que olha aqui para o índice do radical, é 3. Então, eu, ao invés de escrever 2 a quarta vezes 3, eu vou escrever 2 a terceira vezes 2 vezes 3, prolongo. Por que eu escrevi assim? Porque esse 2 ao cubo aqui, ele sai da raiz, tá vendo? Ele está elevado ao mesmo expoente. Então, esse 2 sai da raiz. E esse 2 e esse 3 permanecem na raiz. Olha, então eu já vou passar aqui o resultado. 2 vezes 3, 6. Ok? Detalhe, vocês repararam como os números são repetitivos? Nós já fizemos a fatoração do 48. Então, eu sugiro que vocês façam as fatorações todas numa folha, anexa a folha ao trabalho e aí usa a mesma fatoração. Né? Dá menos trabalho. Compliquei um pouquinho aqui, olha. Agora o meu produto não é mais um radical por outro radical, e sim um radical por uma subtração de 2 radicais. Poderia ser uma soma também. Vocês se lembram daquela propriedade distributiva, aquela que vocês chamam de chuveirinho? Vou pegar esse raiz de 5, vou multiplicar pelo 3 raiz de 2. Depois, vou pegar o raiz de 5 e multiplicar por menos raiz de 5. Então, vou lá, ó. Raiz de 5 vezes o 3 raiz de 2. Quem está fora da raiz, multiplica quem está fora. Como aqui não tem nada, significa que é 1, né? Eu vou fazer aqui do ladinho, ó. Eu vou fazer essa conta aqui, ó. Vezes 3 raiz de 2. Como não tem nenhum número aqui fora do radicando, é porque é 1. 1 vezes 3, 3. Raiz de 5 vezes raiz de 2, 5 vezes 2. Então, vai dar 3 raiz de 10, ok? Então, vou fazer aqui em cima. Então, 3, ó, 5 vezes 2, 10. Regra de sinal, mais com mais, mais. Quando é mais, eu não preciso escrever, mas eu vou escrever para deixar bem definido aí. Vou pegar esse raiz de 5 e vou multiplicar pelo segundo. Mais com menos, sinais diferentes, menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Vou apagar. Repare aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho a conta, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5.
Isso aqui seria raiz de 25. 25 é um número que sai da raiz, é um 5 ao quadrado, não é isso? Então, o que que eu vou fazer, ó? Em vez de fazer isso aqui, eu vou fazer assim, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 elevado ao quadrado. Porque aqui, ó, já anula, olha, e já sai da raiz. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, 3 raiz de 10, esse 5 sai da raiz, deixa eu apagar aqui o rascunho. Então, o meu resultado final é 3 raiz de 10 menos 5. Não posso juntar esses dois porque não são termos semelhantes. Mais um. Raiz de 15 vezes raiz de 3. Então, aqui eu vou colocar o resultado da conta 15 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Ó, esse vezes esse. Agora, esse vezes aquele. Mais com mais, mais. 15 vezes 5, aqui no cantinho. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Ok? Feito isso, eu tenho que reparar que eu preciso fatorar esses dois números. Tenho que fatorar o 45, tenho que fatorar o 75. No lugar do 45, eu vou escrever aqui, olha, a forma fatorada dele. 3 ao quadrado vezes 5. No lugar do 75, eu vou colocar a forma fatorada dele. 3 vezes 5 ao quadrado. Esse 3 sai da raiz, o 5 fica. Esse 5 sai da raiz, o 3 fica. Olha, não são radicais semelhantes, terminou. Não dá para fazer mais nada. E para terminar, eu coloquei esse, que é o mais que... Não dá para complicar mais do que isso, né? Isso é o máximo. Então, o que eu vou fazer? Não vou me assustar com o tamanho. Vou pegar aqui o raiz de 3, vou fazer vezes esse e vou fazer vezes aquele. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 elevado ao quadrado. Lembra que eu quero tirar ele fora da raiz. Raiz de 3 vezes esse menos 5 raiz de 3. Primeira coisa, ó, regra de sinal. Menos com mais, sinais diferentes, menos. Como não tem nada fora dessa raiz, é 1. 1 vezes 5, 5. Ó, quem está fora, multiplica quem está fora. Dentro da raiz, 3 vezes 2, 6. Certo? O raiz de 3 já foi. Agora o outro. 2 raiz de 2 vezes 3. Regra de sinal. Mais com mais, sinais iguais, mais. Número fora, fora, aqui é 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Mais com menos, menos. Fora da raiz vezes fora da raiz. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, aqui é um 2 elevado ao quadrado. Ok? Voltando para cá. Esse aqui sai da raiz. Saiu. Estes dois aqui, olha, são semelhantes. Os dois têm um radical de índice 2 e o radicando 6. Igualzinho, radicais semelhantes, posso juntar. Menos 5 mais 2, menos 3, raiz de 6. Menos 5 mais 2, menos 3. E esse 2 aqui cancela o radical. Lembra que aqui é uma conta de vezes, né? 10 vezes raiz de 2 ao quadrado. Esse 2 cancelou o radical, saiu fora da raiz. 3. Ó, eu tenho que fazer essa conta. 10 vezes 2, 20. Olha porque eu tenho aqui um 3 e um menos 20. São semelhantes, os dois são números
inteiros, não tem radical, eu vou juntar. Mais 3 menos 20, menos 17. E esse menos 3 raiz de 6, ele permanece aqui do jeitinho que ele tá. Ok? Tudo bem? Por hoje, pessoal, é só então.